Então, vamos lá. 2020, 2021, 2023, 2030, 2033, 2040, 2043, 2045, 2050, 2060, 2100, 3000. E aí, por que eu tô falando isso? Então, gente, quando que vai acontecer a tal da nova ordem mundial, a nova era, o pessoal que acredita no pré-arrebatamento, e quando que vai acontecer? A manifestação, o ápice da manifestação do anticristo, porque o espírito dele já atua no mundo há muito tempo. O espírito do anticristo já atuava, lá em Lúcifer, quando ele estava contra a soberania de Deus. Sim, Deus é soberano, Deus ele fez as leis, Deus decretou as leis, tem que ser daquele jeito, mas Lúcifer, como Deus concedeu a ele o livre-arbítrio, porque Deus é soberano, sendo soberano ele pode conceder a opção de escolha, e isso é um fato. Então Lúcifer foi contra os decretos de Deus, ou seja, o espírito do anticristo já atuava ali, porque estava indo contra a Deus, se levantando contra Deus. Mas e aí, quando que vai surgir o anticristo, fisicamente, quando que ele vai aparecer, se assentar no trono, dominar o mundo, essa coisa toda? Então, eis, a pergunta. E aí? Bom, eu estava lendo a palavra de Deus, li Daniel, li Apocalipse, e é bem complexo. Por quê? Porque eu sabia que Daniel tem uma ligação com o Apocalipse, só que tem umas bestas lá que Daniel cita, tem umas bestas que é citada em Apocalipse, e tem uma semelhança, porém tem diferença. Por exemplo, tem uma besta lá em Daniel, que, se eu não me engano está em Daniel, ela é um leopardo com 4 cabeças, tem asas lá. Aí já de Apocalipse já cita que é semelhante a um leopardo, com 7 cabeças, ou seja, já tem a diferença, que uma diz que é um leopardo, outra diz que é semelhante, já tem a questão das cabeças. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que fazer um estudo mais profundo, deve ter por aí também, eu tenho que dar uma olhada também, mas a questão é, não adianta a gente ficar tentando adivinhar, a besta é esse reino aqui, o anticristo é esse fulano aqui, sabe, não adianta a gente ficar especulando. Por quê? Porque muito se tem feito anticristo. Hitler se fez anticristo, um tipo de anticristo, não o ápice dele, entendo, não o homem do pecado no seu estágio 100%, mas Hitler se fez anticristo. Quando a gente peca, a gente está se fazendo anticristo, porque a gente está sendo contra a Cristo. Cristo disse para a gente ser santo, para a gente andar santo, e se a gente peca, a gente está indo contrário ao que Jesus fez. Calma, não se assuste, não fique com medo, não fique apavorado, Isso não vai fazer da gente o anticristo, nem que o espírito do anticristo entre na gente, até porque o anticristo não é onipresente, entendo? O espírito do anticristo vem agindo, ou seja, é um espírito do anticristo, Não existe vários, Só que ele vem agindo, porque ele tem seus discípulos, aí ensina um, ensina outro, aí tem internet, ou seja, meio que as pessoas vão aprendendo a ter uma conduta, a ter um estado de espírito de negar a Cristo, um estado de espírito do anticristo, entendo? Então você vê muito pessoas falando, o anticristo é fulano, é Obama, é Macron, é o outro lá, que tem o Jared, é Obama, é Bolsonaro, o anticristo vai ser, não tem nome, mas esse aqui, essa aparência, é um jovem, não, é velho, não é essa, entende? Muita gente, olha, o conselho que eu dou, o que? A gente não pode bater o martelo, puxa, esse aqui é falso, esse aqui é verdade, porque em meio a tantas revelações de anticristo, a gente tem que entender o que? Pode ser que uma delas seja verdade. Então a gente não pode dizer que tudo é mentira, mas também não podemos dizer que tudo é verdade. Então a gente não tem nenhuma obrigação de acreditar em alguém que chega que Deus disse, que Deus mandou dizer. Não, a gente não tem nenhuma obrigação de acreditar, a gente tem a obrigação de analisar a profecia. A gente tem a obrigação, puxa, não sei, vamos ver se vai se cumprir. Tem profecia, simplesmente, normalmente não tem data. Então você não adianta, passou 10 anos, se cumpriu, então quer dizer que é mentira, não. Entendeu?
Quem é você para estipular a data? Foi dito a data a você? Outro detalhe, foi uma profecia condicional? Né? Porque também tem isso, profecias que são condicionais. É óbvio, né, que as profecias que estão na palavra de Deus, né, de Apocalipse, coisa para o futuro, né, essas não podem ser alteradas. Entendo? Não pode. Porque que crédito Deus teria? Anuncia algo para o futuro, né? Coisas se no Apocalipse, mó tempão que anunciou para chegar e ser alterado. Entende? Eu acredito que não é possível. Né? Mas vamos dar um exemplo de coisas que podem ser alteradas. Por exemplo, Nínive, ela recebeu uma profecia. Eles iam sofrer o castigo de Deus, porém se arrependeram, Deus divulgou. Porque Deus ele prefere, né, fazer o bem do que fazer o mal. Deus ele prefere enviar o bem do que enviar o mal. Né? Agora, se a pessoa rejeita a verdade, só lhe resta, né, o castigo para aqueles que amam a mentira, que ficam abraçados com a mentira. Né? Então Deus ele acaba enviando o mal. Né? Tem vezes que Deus permite o mal, tem vezes que Deus envia diretamente o mal. Né? Deixa caminho livre para o mal ir. Então eu já falei, não adianta a gente ficar, fazendo um YouTube de um culto, né? A gente ficar viciado, é vídeo de conspiração, é profecia, é revelação, é arrebatamento, não adianta. Não adianta, isso vai fazer mal, vai trazer confusão, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? É uma coisa que é muito dita, é um fato e tem que ser repetido. A maior revelação, a profecia está na palavra de Deus. Agora, existem profecias, conforme Jesus mesmo disse, né? Que te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, tem coisa que Deus vai revelar, que não está exatamente ali na palavra, mas Ele vai revelar. Então é aí que a gente tem que ter a cautela. Puxa, foi Deus mesmo que disse? Não. Certamente está na palavra, não de uma forma, né? Tipo, não de uma forma exatamente como foi dito, mas você vai ver que tem alguma coisa ali que vai, sabe, é uma chave. Puxa, realmente, né? Isso aqui tá condizendo com a palavra, tá batendo com a palavra. Entende? Isso é bom. Isso é uma questão que a gente deve sempre fazer em qualquer análise, seja profecia, visão, sonho, né? Mas também não é só isso, né? Porque o fato de estar na palavra, né? A palavra é complexa. Você não vai pegar um versículo, coincidiu, quer dizer que é, não. Né? Tem que analisar as escrituras em todo, né? Senão acaba se criando doutrinas, né? Interpretações erradas, né? Então é complicado. Então a gente tem que andar no Espírito. Se a gente estiver andando, estiver conectado com a mente de Cristo, né? A gente tiver acesso à mente de Cristo, né? Porque a gente somos pecadores. O coração, a mente humana é enganoso. Agora, se a gente está, né, realmente cheio do Espírito Santo, a gente vai ter o discernimento espiritual para a gente saber se algo vem de Deus ou não. Agora, uma coisa é você ter o achismo, tem coisa que é achismo. Você pode sentir uma coisa, eu senti, eu acho que é de Deus, eu senti, eu acho que não é de Deus. Né? Agora, quando você está no espiritual, que você vai sentir. Né? Deus ele pode fazer você sentir, mas aí você vai ter a certeza que aquele sentir realmente é um sentir que foi Deus que fez você sentir, não algo que veio do nada, que brotou do seu coração, né? Simplesmente do coração ou provindo até de uma fonte maligna. Então é complexo, isso é um complexo, requer entendimento, muitas pessoas não têm, né, não sabem discernir. Simplesmente qualquer coisa que vir na telha, muita gente diz que é Deus. E a gente vê vários casos de pessoas que fizeram loucuras, porque ouviram vozes, né, ou sei lá, teve sonho, disse que Deus mandou, sei lá o que, e aí, entende? Então, não adianta. O fator Deus, faltou falar que foi Deus, né? Ou quando alguém chegar, eis que te digo, né? Porque isso é bíblico, não existe essa expressão eis que te digo, né? Etc. Mas isso aí, você acha que o inimigo não consegue chegar e imitar essa frase? Ele quer disfarçar, quer enganar. O que ele não consegue fazer, ele nunca vai conseguir, nem ele, nem nada, né? É imitar a presença de Deus, não tem como. Né? A glória de Deus, né, não tem como ser imitada. Você não vai pegar sei lá, vai pegar um negócio aqui e vai simular. Não existe isso. Entende? Então tem gente que usa droga, tem gente que procura meios de se sentir bem. Né? E isso não se compara com a glória de Deus. A pessoa pode ter uma sensação boa ouvindo uma música, ou usando até uma droga, né? Ou praticando alguma atividade.
né, um ato sexual, sei lá o que, comendo um alimento, bebendo uma bebida, ela pode sentir, né, fazendo exercício, liberar, sabe, liberar como se diz, endorfina, né, sabe, hormônios que dá prazer, mas não se compara à glória de Deus, entende? Então é complicado, a gente vê que acontece muitas coisas, né? Tem pessoas que a gente vê nas igrejas, né? Muita gente rodando, falando em línguas, né? E isso gera até um desconforto, uma dúvida em muitos cristãos, é ou não é de Deus, entende? Né? A palavra de Deus ela tem a resposta. Agora a questão é saber, é ou não é de Deus, entende? Qual a resposta? Existe, né? O falar em línguas existe, está na palavra de Deus, existe, né? A pessoa ela ficar semelhante fora de si. Muita gente fala em transe, não é que a pessoa tipo fica em transe nesse sentido, mas a palavra de Deus diz, né, que ele estava como se estivesse embriagado, né? A palavra de Deus fala que a gente tem que ser cheio, né, do Espírito Santo, embriagar do Espírito Santo, né? Se não me engano foi Pedro que falou isso, né? Então a gente tem que estar cheio, porque quando a pessoa está embriagada, ela está cheia de algo, só que ela está cheia de algo negativo, cheia de álcool, né? Nós cristãos não podemos estar cheios de algo, a gente tem que estar cheio da glória de Deus, né? Então, eu creio sim, né, que tem base bíblica, né? E também já tive experiência, não de rodar, né, mas eu já tive minhas experiências, né, com Deus, eu já senti a glória de Deus, né? Uma vez foi algo muito, sabe, não sei nem como explicar, né? Você sente que se você morrer ali, você está salvo, você sente que pode aparecer, né, o que for na tua frente, pode aparecer um dragão na tua frente que tu não vai ter medo, né? Uma sensação que você sente que você morreu, você está bem, né? Você sente ali, sentir a alegria da salvação. Eu estava numa depressão terrível, vários pensamentos ruins, uma longa história isso, né? E eu senti a glória de Deus, e a música, ela produz emoção, mas a música não tem como produzir aquilo que eu senti. Até porque eu também já senti a glória de Deus sem, não precisa de louvor, entendeu? Não precisa que toque um louvor, toque um instrumento para que a pessoa venha, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores, de verdade, né? Mas e aí, se não tiver louvor, então Deus vai deixar de ser onipresente? Deus vai deixar de ser onipresente? Não, não vai. Então, gente, é necessário a gente, né, ter bastante entendimento, sabedoria, pedir sabedoria a Deus, porque se a gente pedir, Ele vai nos conceder, né? Acredito que Ele não vai simplesmente dar hora, pronto, você vai ter um download de sabedoria, você vai ficar sábio, né? E Deus, Ele pode fazer tudo, né? Não há nada impossível para Deus, mas eu acredito que você realmente buscando Deus, pedindo sabedoria, você vai conseguir adquirir, né? Eu adquiri, né, muita sabedoria de Deus, e quero adquirir mais, né? Preciso de mais, né? A palavra de Deus diz que a gente deve buscar sabedoria mais do que o ouro e a prata, né? E detalhe, sabedoria não salva, né? Vai salvar se você estiver obedecendo a sabedoria que é Jesus, né? Porque Salomão teve um momento da vida dele que ele rejeitou a sabedoria, né? Ele não foi salvo, e aí? Entende? Porque a gente ter sabedoria é algo que a gente deve usar para o bem. Agora, a gente não é a própria sabedoria, então isso não garante, tipo assim, pronto, é porque só Jesus é eterno. Ele se ele tá salvo, entende? Tipo, eu ia falar que ele se auto-salva, mas tipo, não tem como se perder, entende? Ele é santo, perfeito, incorruptível. Jesus é perfeito eternamente, diferente de Lúcifer, né, que teve lá, né, o seu momento de perfeição, até porque, né, não havia pecado, né, Deus criou tudo que Deus criou foi perfeito, mas como Deus é soberano, ele não quis criar robôs, não quis programar, né, ele deu ali escolhas, né? Teve momentos ali que os seres celestiais teve momentos de escolhas, né? Tem momentos de escolhas. Infelizmente, né, ele persistiu no caminho errado e escolheu o errado, né? E deu no que deu. Adão e Eva também errou, né? E a palavra de Deus diz que o amor é sofredor, tudo crê, tudo suporta, né? Então a gente vê, né, Deus é amor, Deus ele é sofredor, Deus ele sofre, Deus ele chora, se entristece. A gente vê o que aconteceu, né, com a raça humana, né, o que aconteceu, a tristeza, né, de Deus ter criado Lúcifer e ter feito o que fez, né, Adão e Eva, né, e até mesmo quando a gente peca, né, e aí? Te pergunto, Deus é ou não é sofredor? Tem uma passagem que diz que Deus é um Deus sofredor,
né? E como que as pessoas pregam que a gente tem que ser feliz? Né? A gente tem que ser feliz, sim, a gente vai ser feliz, né? A nossa felicidade vai ser completa, né? Na vida eterna. É aí que a nossa felicidade vai ser completa, e a de Deus também, né? Porque a ira dele vai descansar, né? Ele já vai ter feito justiça, né? E ele não vai estar mais chorando, vai se entristecendo, vai estar se alegrando, né? Então vai estar tudo perfeito, né? Porque ele vai garantir, ele garantiu, a palavra dele é fiel, diz que não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, né? Ele mesmo garantiu e está cuidando disso, que não vai acontecer. Não vai acontecer uma segunda queda, né? Entende? Não é. Ele não vai permitir, porque ele é soberano, né? Porque no passado ele concedeu que tivesse feito ali a escolha, né? Lúcifer feito a escolha ali, né? Adão e Eva, né? Mas no futuro, né? Ele diz que ele não vai deixar, porque o Espírito Santo, né? A lei, a palavra de Deus vai estar escrita em nosso coração. Ele vai ter um corpo incorruptível, um corpo glorificado, né? Eu creio que Deus não vai permitir que brote nenhum, vai brotar nenhuma possibilidade ali de a gente querer, tipo assim, chegar a vir o desejo, cobiçar. É uma possibilidade de a gente, eu quero fazer diferente de Deus, eu acho que tem que ser assim e tal, tal. Deus ele não vai permitir. Deus vai estar agindo com a soberania dele para não permitir que isso aconteça. Então, mas aí quer dizer que Deus ele vai estar controlando tudo? Então quer dizer que na vida eterna Deus ele vai tirar o livre-arbítrio do ser humano? Né? Olha, Deus ele é soberano. Deus ele não concedeu o livre-arbítrio, né? E por que ele não pode, né, no futuro, como diz na sua palavra, que não vai permitir que haja mais choro, que haja mais pecado? E aí te pergunto, ele é soberano. O mesmo Deus que permitiu o livre-arbítrio é o mesmo Deus que não vai permitir que a gente tome escolhas e decisões erradas. Agora a gente vai ter o nosso livre-arbítrio de escolher fazer o bem, né? Você não vai estar lá sendo controlado. Eu não acredito que Deus vai estar programando tudo o que vai acontecer na vida eterna, né? Você vai apertar a mão de fulano, né, abraçar, dar paz, sei lá, e foi Deus, né, controlando exatamente tudo programado. Não acredito nisso. Entende? Óbvio que a gente por si só, por ter uma natureza, né, celestial, a gente já vai ser inspirado a fazer o bem, a tomar decisões corretas, né? A gente vai tomar as decisões, né? Agora, em relação à possibilidade do ser humano cair, né, acontecer uma rebelião, né, um outro querubim, um serafim, sei lá, cair, algo do tipo assim, isso é impossível, porque Deus soberano, ele diz na sua santa palavra que não vai haver mais choro. Está dito, está feito, está consumado. As coisas velhas se passaram, ou seja, o passado, a livre escolha entre o bem e o mal, passou. Agora, eis que tudo se fez novo. Agora eu te pergunto, Deus é ou não é soberano? Deus é soberano. Te pergunto, a gente vai ser um robozinho? Não, a gente não vai ser um robozinho. Entende? Então, olha como que a soberania de Deus, né? E o livre, não sei se a palavra quando fala livre-arbítrio, mas olha como a soberania de Deus e a escolha humana vão andar juntos na vida eterna. Deus, com a sua soberania, ele cuida, garante que não vai haver uma queda, não vai haver mais pecado, não vai haver mais choro. E nós, com a nossa escolha, a gente vai escolher fazer o bem, porque a gente vai ter uma natureza divina, né? A mente de Cristo 100% ali conosco, a gente tendo acesso, né? Nos inspirando a fazer o bem, e a gente vai tomar decisões boas. Olha como que anda junto. Bom, é isso, né? Eu vou encerrar o áudio, né? Tá perto de bater 20 minutos, né? E é isso, né? A palavra de Deus diz, né, que a gente tem que perseverar fiel até o fim. A gente tem que perseverar fiel até o fim. Isso é a soberania de Deus. Ele exige que a gente persevere fiel até o fim. Não adianta, a gente tem que fazer isso. Isso é escolha nossa. Então, não vamos ficar neurótico. Será que eu vou? Será que eu não vou? Não vamos ficar neurótico, porque uma coisa é fato. Se você tem um encontro com Deus, se Deus, né, colocou o seu Espírito Santo em você, ou vai colocar um dia, é fato de que com certeza Deus viu que você pode vencer. E se Deus viu que você pode vencer, você tem que acreditar nisso, tem que lutar até o fim. Amém?